Bom dia! A palavra de hoje ela está em Mateus 10, no versículo 32, confessar e negar a Cristo. Aqui nesse momento tem, parece até como se fosse uma lei, sabe, umas regras, vamos dizer assim, que Mateus coloca seguidas de várias situações do nosso dia a dia, de como a gente deve agir, de como, Cristo ensinou, das coisas que Cristo falou e ele colocou de uma forma super organizada, porque Mateus era muito organizado, assim, eu acredito que lendo a gente percebe que ele era super metódico e que tudo estava bem certinho. Então dá para ver que ele separa, até por parágrafos, os itens que o Senhor falou de acordo com cada tema. E aqui no 32, então no 10:32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que estás no céu. Esse versículo é muito importante, porque o que ele está falando aqui, sabe, que muitas vezes, quando você tem uma fé inabalável, quando você tem uma fé que move montanhas, ela incomoda. E muitas pessoas ao nosso redor, nos chamam de fanáticos, quando você é assim, quando você fala muito do Senhor, quando você declara a sua fé, quando você não nega a Cristo. E no mundo cada vez mais hostil que nós vivemos e viveremos, isso vai ser cada vez mais difícil. Só que aqui ele deixou claro que se você o negar na frente dos outros, quando chegar no juízo final, na frente do Pai, ele também vai te negar. Isso é tão forte. Então, aqui cabe para nós esse ensino que nós temos que ter sabedoria do alto. E muitas vezes, ficarmos caladas para não jogar pérolas aos porcos, para quem não tem discernimento. Porém, nós não podemos negar a Cristo jamais. Então, aqui está escrito, se alguém te perguntar, se numa situação você tiver que escolher o que você vai falar, você não pode negar Cristo. Então, o Senhor colocou forte essa palavra no meu coração. Então, que hoje, no nome de Jesus, você entenda que, independente dos rótulos, independente do que as pessoas possam falar a seu respeito, nós não podemos negar a Cristo, nunca. E às vezes o negar a Cristo, para nós, é uma situação de trabalho que muitas vezes nós nos omitimos, uma situação que aos olhos humanos ou aos olhos de alguém sem discernimento espiritual não foi negar a Cristo, foi simplesmente isso mentira. Mas aos olhos de Deus muitas vezes isso é negar a Cristo. Então, se nós temos a oportunidade de falar, se nós estamos numa situação onde nós precisamos dizer sim ou não, nós temos que dizer sim. E falarmos da nossa fé, falarmos que nós acreditamos que Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Fiquem com Deus.